Eu tô lendo esse livro aqui, tá? Psicologia Financeira. E basicamente nesse livro ele fala que existem lições atemporais do dinheiro, né? Por que algumas pessoas conseguem ficar ricas, outras não? Onde que entra o mental nisso? Porque, obviamente, ele inclusive deixa bem claro nesse livro, cada pessoa está com um contexto de vida, né? Se você é muito pobre, você tende a ter uma versão maior para arriscar. Se você já é muito rico, você tem uma aptidão maior para risco, porque você não tem tanto a perder, né? Se você perder ainda continua estável. Então tem todos esses fatores, mas existe o básico, o essencial, os princípios que fazem uma pessoa enriquecer, as leis do dinheiro que ele chama, né? Por que eu tô falando isso? Não é um vídeo de finanças, é um vídeo sobre organização. Eu comecei a perceber o seguinte, existem os princípios da organização que fazem a sua organização ela funcionar. Porque às vezes você já percebeu, cara, eu começo a usar a agenda, dá uma semana eu desisto. Eu me matriculo na academia, vou 2 dias, a motivação já baixa e eu paro de ir de novo. Eu fico sempre nesse ciclo de começar e retomar, começar e retomar. E existem os princípios da organização que faz ela se sustentar. É o que eu quero falar contigo nesse vídeo, tá? Então, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Sou o Lucas, meus amigos me chamam de Segala, fica à vontade. E se você quer organizar sua vida, quer parar de procrastinar esse ano, convido você a se inscrever aqui, tocando no botão abaixo aqui, né? E ative as notificações, porque todo dia praticamente tem vídeo novo aqui. Bora pra cima, meu povo. Seguinte, vamos fazer um alinhamento aqui. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você monta uma organização mínima, monta uma rotina mínima, para que a sua vida comece a melhorar. Eu acho, cara, que um dos princípios mínimos de organização é ela estar alinhada para algo. Ó, presta atenção, vem comigo, meu povo. A sua organização ela precisa mirar para algum lugar, tá? Não adianta, não, a minha meta eu já vi, a moça falando no Instagram, né? A minha meta é usar agenda. Como que eu faço para usar agenda? A minha meta é acordar cedo. A minha meta é ler um livro por mês. É ruim. São metas ruins, entendeu? E você não vai sustentar porque você não vê mudando a sua vida. Ah, tô acordando cedo, tá mudando alguma coisa? Eu tô lendo muito. E aí, tá lendo alguma coisa? Tá mudando alguma coisa? Percebe? Esse livro mesmo, ó, o cara falou no começo do livro. Eu levei 10 anos para fazer, de estudo para fazer esse livro aqui. E aí a pessoa quer ler na correria. Ela quer ler um livro por mês, não tem nem esse hábito. É uma meta enviesada, uma meta suja que eu gosto de chamar. A sua organização ela tem que mirar em metas limpas. Anota isso aí se você tiver um caderno por perto. A meta limpa é a meta que é alinhada com a sua visão de vida. Pô, tô falando vários conceitos novos, né? Mas esse da visão de vida é baseado nesse livro aqui, tá? 1 ano e 12 semanas. Basicamente, você só vai ser produtivo, só vai ter disciplina se você souber para onde você quer ir. Você vai começar a perceber o seguinte, se eu procrastinar, é o pior cenário, porque a minha vida continua exatamente igual e eu tô me afastando da minha visão de vida. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando eu comecei a me organizar, eu estava num emprego que eu detestava. Eu era caixa, né, numa casa de material de construção. Eu comecei a perceber que eu não ia crescer ali quando eu entrei na empresa e conversando com o colega do lado lá, que trabalhava lá há 6 anos, ele ganhava R$ 500 a mais do que eu. Eu falei, olha, eu tô sentindo que não vai dar para crescer aqui, né? E aí, além disso, durante o dia, eu tinha esse emprego, né, tinha o meu trabalho, eu tinha à noite a faculdade de engenharia, sou engenheiro de produção, e eu tinha 2 trabalhos voluntários, um numa ONG chamada Fundação Estudar e o outro numa extensão da faculdade chamada Empresa Júnior, né? Enfim, meu dia era um caos, né? E eu queria usar a agenda. Eu ficava achando que era o Notion. Não, eu vou comprar o template do Notion. O Notion, eu vou acertar minha mão aqui. Aí eu gastava lá todo mês, era sócio, né? Todo mês aportando lá a capital no Notion. Comprava template, arrumava template, perdia tempo, não sei o que tem. Era hora de executar, eu procrastinava. Eu ia fazer o negócio, não tinha disciplina. Eu sabia exatamente as prioridades e não dava continuação. Aí eu comecei a refletir, né? O que acontece, né? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? E eu comecei a perceber que eu estava colocando a atenção no lugar errado. Eu não quero me organizar, eu quero o resultado de ter organização. Eu não quero usar agenda, eu quero ter o resultado de seguir um cronograma. Isso não sustenta, entendeu? Você precisa começar a pensar o seguinte, o primeiro passo, eu acho, né? Olha para sua carreira e começa a pensar o seguinte, eu quero seguir fazendo isso que eu faço hoje por mais 5, 10 anos? Eu me vejo preenchido, eu me vejo financeiramente mais estável, tem espaço para crescer aqui ou não? Porque ninguém pensa na vida, meu povo. Todo mundo empurrando a semana, o ano e a vida com a barriga. A pessoa entra na segunda-feira torcendo para chegar sábado, torcendo para chegar sexta, que é a happy hour, a hora feliz da semana dela. É sexta-feira que ela foge daquela rotina que ela odeia. Percebe? E aí a vida parece que é pagar conta. A vida parece que é você trabalha o mês inteiro. Inclusive uma das leis aqui financeira, né, desse livro,
é você se pagar primeiro, né? Então você separar sempre uma quantidade, uma fatia, uma porcentagem para você se pagar antes de você pagar todas as suas contas. Você precisa fazer isso. E aí foi até um choque, porque eles falaram, né, que do Bolsa Família, 10 bilhões eu acho que foi no ano. Pô, esse número eu vou ficar a desejar. Mas eu acho que foi uns 30% do que eles pagaram no ano foi gasto em tigrinho. Percebe? E todo mundo fala, não tem dinheiro, não sobra nada. Sempre dá para sobrar algo. É só você abrir o seu cartão e ver o tanto de assinatura que você tem. Assinatura de Netflix, assinatura de Prime Video, de Disney Plus, e aí o negócio vai virando uma bola imensa. Entende? Então vamos lá, não sei nem porque eu entrei nesse ponto, eu fiz um parênteses aqui. A sua organização tem que mirar para o que você quer para a sua vida. Comece a olhar para a sua carreira e fala, o que eu quero? Quanto que eu quero ter financeiramente? Quando eu comecei a me organizar, eu ganhava um salário mínimo e eu pesquisei lá no Google na época qual que é o 1% do Brasil, quanto eles ganham. E estava em torno de 28 mil, 30 mil, em torno disso, né? E eu botei essa meta, cara, não tinha um real para cair morto, entende? Eu falei, não, a minha meta vai ser atingir isso, atingir essa quantidade financeira. E aí todas as minhas ações é impressionante, minhas metas, as minhas rotinas diárias, é tudo orientado para isso. O negócio é como se tirasse um véu da sua cara, percebe? Então, para você montar essa visão, o que acontece é o seguinte, você precisa começar a pensar o que você quer para o seu futuro. Ninguém pensa em futuro. A pessoa fala, eu já recebi comentário aqui no YouTube, Lucas, eu não uso agenda, porque eu fico ansioso. Pensar no futuro me deixa ansioso. Eu falo, pelo amor de Deus, mas se você não pensar no futuro, o futuro chega. Você tem que pensar em várias áreas, né? Vou te listar algumas aqui que precisa estar na sua lista. Quanto de dinheiro você vai estar fazendo? Quanto de dinheiro você vai ter guardado? Né? Porque se der uma emergência, seus filhos ou você mesmo precisar ir para um hospital, você vai parar numa fila de SUS, cara. Sério. Sério mesmo. Então, você precisa começar a pensar quanto que eu vou ter investido. Mas caixão não tem gaveta. Foge dessa, cara. O que eu vejo de pessoas cinquentona, sessentona, arrependida que não guardou dinheiro. Vai chegar a sua velhice. Vai chegar. Entende? Então, vamos lá. Quanto você vai ter investido, quais são as rotinas que você vai ter que hoje você não tem. Por exemplo, eu coloquei na minha visão que eu amo praia, não sei vocês, né? Então eu quero morar de frente para uma praia. Eu quero poder viajar sempre que eu quiser, pelo menos 4 vezes por ano. Fazer viagens boas, viagens internacionais. Coloquei os países que eu quero ir. Coloquei, tá no detalhe. Eu coloquei, meu sonho é ter uma família, né? E aí eu coloquei, cara, não tenho filhos hoje, mas é um sonho meu. Coloquei lá na minha visão, cara, eu vou ser um pai super presente, vou poder mexer na minha agenda e ter tempo de qualidade com os meus filhos, vou acompanhar a infância deles, vou poder ser um pai mais presente, entende? Então, fui listando tudo. Isso aí, meu povo, te consome para você acordar cedo, te consome para você usar uma agenda. Não tem cabimento, esqueci de usar a agenda, esqueci de olhar. Por quê? Organização desconectada, você está indo para qualquer lugar. Tanto que, para você ter uma ideia, é uma das coisas que a gente mais trabalha no fluxo, para você saber para onde você quer ir. O Fluxo é meu programa de implementação. Se você quiser ajuda para se organizar, tá difícil se organizar sozinho e quiser parar de ficar pulando de aplicativo em aplicativo, porque isso não faz a mínima diferença, sendo sincero. Conheça o Fluxo, né? Toca no primeiro link da descrição. Tem mais de 1.500 alunos que conseguiram organizar sua vida, passaram em concurso público, foram promovidos, cresceram na carreira, migraram, fizeram transição de carreira. Então, o negócio é para resolver, tá? Se você quiser conhecer, primeiro link da descrição, assista a aula de introdução lá sobre como que o fluxo funciona. Seguimos. E aí, beleza, o primeiro passo é você alinhar a sua organização para o que você busca. O segundo é você montar uma rotina básica, uma rotina mínima, né? Que o objetivo da rotina é você acordar bem, você acordar descansada, né? Hoje em dia a maioria das pessoas acordam cansada e acorda se arrastando. Na época que eu estava me organizando, eu tinha uma lista de tarefas e eu sabia o que eu precisava fazer. Mas eu ficava 5, 6 horas no celular por dia. Ia dormir de madrugada. Acordava me arrastando no outro dia. Eu tinha um monte de hábito ruim, comia qualquer coisa, era sedentário. Putz, a lista é longa, né? A minha vida, eu juro pra você, era esperar final de semana para ir pra festa. Né? Festa de faculdade e tudo mais. Era esse o meu objetivo. Então, não estava construindo nada, eu só tinha tempo para perder. A sua rotina ela precisa te aproximar da sua visão, mas ao mesmo tempo te dar capacidade de você acordar bem, acordar disposto, ter capacidade de concentração. Né? Você tem que dormir bem, esse que é o negócio. E para isso, é super bom para o seu corpo, para o nosso corpo, né? Você fazer coisas no mesmo horário. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, treinar no mesmo horário se você já treina. Se você não treina, você precisa incluir isso. Estudar no mesmo horário, seu corpo adora fazer isso, né? Então, você vai fixar um horário para dormir, fixar um horário para acordar. 30 minutos antes de deitar, zero celular. Desliga tudo e você pega um livro, vai fazer uma leitura mais analógica ali, pega uma ficção, vai fazer qualquer coisa mais monótona, né? Que vai te fazer você dormir muito mais rápido.
Lá no Fluxo não é recomendação médica, né? Não tenho informação nisso, mas eu tenho vários alunos que pararam de tomar remédio para dormir, seguindo essa rotina da noite. Seguimos. Então você vai 30 minutos antes fazer uma coisa analógica. Você pode, por exemplo, vou separar as roupas do dia de amanhã, eu vou separar as tarefas que eu vou fazer amanhã. Ótimo, né? Faz isso antes. E aí o mesmo você vai fazer para amanhã. Você acorda cedo, num horário fixo também, fixa o horário para acordar, e 30 minutos iniciais você não vai ligar nada. Não vai ligar celular, não vai ligar TV, não vai comer o seu café da manhã em YouTube, tá? Você vai tomar o seu café da manhã igual gente, né? Como eu gosto de falar. Então você vai acordar cedo, abre a janela, prova para o seu corpo que é dia, deixa a luz entrar. Se tiver uma varanda em casa, consuma o café da manhã lá. Isso ajusta uma coisa chamada ciclo circadiano. Faz você ser muito produtivo de manhã, tá? Faz o seu ovo com gema mole, pelo amor de Deus, né? Faz um expresso ali, acabou. Seu cafezinho ali, coisa simples, você não precisa inventar moda. Eu vejo pessoas, cara, pelo amor de Deus, acorda e dá bom dia primeiro no celular do que bom dia para as pessoas que moram com ela. Pelo amor de Deus, né? Que vida que é essa? E aí, esse é o mínimo de rotina. Se acordar bem, você já está acordando mais disposto a seguir isso. E aí, uma outra rotina que eu indico que você tem é uma rotina de estudo. Eu estudo com a seguinte lógica. O que eu quero melhorar na minha vida? Qual área que eu quero melhorar na minha vida? Eu não vou ler, tá todo mundo lendo essencialismo. Eu vou ler essencialismo também. Não, eu quero saber o que eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Teve uma época, eu quero melhorar a minha oratória. Quando eu comecei a gravar aqui gravar online, né? Trabalhar online, eu tinha muita dificuldade de comunicação, não conseguia passar muito bem as minhas ideias, né? E aí eu falei, não, eu preciso melhorar minha oratória, minha comunicação, porque isso é pré-requisito. E eu só lia livro de oratória, cara. Só lia livro de como me comunicar melhor. Fiquei imerso no assunto. Se você quer se organizar, Lucas, eu procrastino. Começa a ler sobre organização. Começa a comprar cursos de organização. Entra no Fluxo, por exemplo. Deixa uma indicação aí para você, tá? Que aí a gente resolve esse ponto logo para vocês. Você não precisa ficar perdendo tempo lendo o livro e tentando aplicar. Já está tudo pronto lá. Enfim, uma rotina mínima. E uma rotina que eu chamo de planejamento cíclico, né? Que você vai planejar o hoje e o amanhã. É simples, você não vai planejar a sua semana, não vai planejar seu mês, vai fazer um negócio mais simples para quem está começando. Que é você basicamente criar uma lista de tarefas antes de dormir do que você vai fazer amanhã. Quais são as principais tarefas? Quais são os principais objetivos do dia que você precisa fazer? Tá? Vamos supor, eu tenho 15 tarefas, só que de 1 a 3 são as mais importantes, as prioridades, que é o que eu vou sempre tentar fazer de manhã. Tá? Essa é o mínimo de rotina. E o terceiro ponto aqui, que eu queria falar, tenta formatar tudo isso num plano. Cara, o plano é uma paz na Terra, cara. O plano... Eu gosto bastante de um filme que é o King Richards, né? E ele fala... Ele é pai, né, da Serena Williams e da Venus Williams, que elas são grandes tenistas, cara. Da época dela, eu acho que elas ganharam... Foram as que mais ganharam mundiais. Nossa, eu não conheço muitos prêmios de tênis, não, né? Mas ele fala bastante no filme... não se preocupa em atingir o resultado final. Se preocupa em seguir o plano. Segue o plano. Você não precisa ficar mudando o seu plano toda hora. Você define o que você quer. Ponto 1. Sua visão de vida. Escolhe algumas pequenas metas. Por exemplo, Lucas, hoje eu faturo, por exemplo, 5 mil no meu emprego. Coloquei na minha visão que eu quero estar faturando 50 mil, 10 vezes a mais. Pode parecer impossível para você hoje, mas coloca na sua lista se for o que você quer, tá? E aí, para as próximas 12 semanas... Esses períodos de 12 semanas são muito melhores do que 12 meses, né? 12 meses a gente tende a desanimar muito rápido. 12 semanas é um período curto, suficiente para você não perder o prazo de vista e longo para você atingir uma coisa significativa, né? Então você vai colocar, cara, eu quero em 12 semanas, eu tenho aluno que faz isso, que eu quero criar uma nova fonte de renda de R$2.000. Então, no final das 12 semanas, você além dos seus 5 que você já está fazendo no seu emprego, você vai estar fazendo mais 2. Pô, isso é uma meta que muda a sua vida. Não é uma meta que você, eu vou ler... Eu vou tomar banho gelado porque eu vi que um influenciador que eu sigo toma banho gelado. Nossa, pelo amor de Deus. Vai porque aproxima você da sua visão, tá? Eu tenho uma aluna, por exemplo, a Raíza, né? Que ela criou um e-commerce. Essa era a meta dela. Ela tinha um emprego dela, não queria, e nem deve, né? Você sair do seu emprego, ser completamente irresponsável, queimar a ponte, né? Ela fez um e-commerce no horário paralelo. Até que o negócio fica com renda igual e você faz uma transição de carreira. Você vai para uma área que é mais significativa para você. Beleza? E monta isso num cronograma. O cronograma que eu gosto é o seguinte, a estrutura dele, né? Metas principais para aquele ciclo e rotinas, tá? Metas e rotinas. Te dou um exemplo. Lucas, o meu sonho é passar num concurso público. Bom demais. Aí você começa a perceber o seguinte,
eu quero passar no concurso público, só que eu não vou conseguir passar nas próximas 12 semanas, por exemplo, porque nem sei se vai abrir concurso e tudo mais. O que você vai fazer é o seguinte, você cria uma meta de, por exemplo, eu quero estudar X horas líquidas dentro de 12 semanas. É uma baita de uma meta. Quando eu comecei a gravar aqui no YouTube, eu não tinha constância nenhuma e não tinha também jeito de fazer as coisas, né? Eu comecei a perceber o seguinte, ao invés de eu botar um número de inscritos, que para mim também, né, não vai mudar nada, eu quero ficar bom em fazer isso. Eu quero ser constante na rotina de gravar um vídeo por dia. Eu coloquei, cara, dentro de 12 semanas eu quero gravar 60 vídeos, que são 60 dias, né, que tem dentro de 12 semanas. Um vídeo por dia. Coloquei isso, cara. Consegui bater 100%? Óbvio que não. Coisa muito nova. Mas, pô, bati meus 80%, 90%. Esse vídeo que eu estou gravando é o vídeo 110, se eu não me engano. E eu não vou parar. A gente vai continuar seguindo. Por quê? Vai ficando cada vez mais fácil para mim. A gente vai encontrando um formato melhor, né? O caminho se abre caminhando, meu povo. O caminho se abre caminhando. Não é você... eu estudo um monte. Eu leio um monte de livros sobre como nadar. Mas eu nunca entrei na água. Não vai adiantar. Não adianta você ver esse vídeo aqui, sair e você vai para outro vídeo. Se coloca em movimento de você começar a pensar o que você quer para sua vida. É diferente, é difícil, eu sei, porque a nossa cabeça ela só concebe o que conhece. Mas quando você tem essa organização e você consegue ter essa clareza, nossa, você para de procrastinar assim, ó. É uma coisa que você escolhe não procrastinar e você percebe sua vida melhorando, que é o objetivo de se organizar, né? E no cronograma, voltando para o nosso ponto aqui, ele precisa ter de 1 a 3 metas alinhadas com a sua visão. Te dou um exemplo. As minhas metas, eu sempre estou colocando 2. Termina 12 semanas, eu coloco outras 2. Termina 12 semanas, eu coloco outras. Então, no máximo 3. Evita colocar mais do que 3, porque elas saem em muitas tarefas, né? Uma delas é subir o peso, né? Estou com uma meta de subir o peso, chegar em 85 quilos. Hoje eu tenho 82, estou bem próximo, inclusive, porque eu estou fechando já as minhas 12 semanas, né? Mas quando eu comecei, eu tinha 70 e pouco. Então, era uma meta mais ousada. E eu tenho uma meta de lucro líquido, né? Lucro líquido dentro do período de 12 semanas. Porque antigamente eu fissurava muito em faturamento e isso não importa em nada, cara. Faturamento é só para você pagar mais imposto. O negócio é o dinheiro no bolso, é o lucro, né? E eu coloco essas 2 metas limpas, completamente alinhadas com a minha visão de vida. Totalmente, tá? E são metas que eu vou sempre... Terminei 12 semanas, eu atualiza os valores dela. Eu vou sempre melhorando nesse sentido. Você pode fazer... eu tenho uma meta... Igual eu tenho um aluno que colocou uma meta de parar de fumar. Puta, uma meta excelente, cara. Alinhada com o que ele busca para a vida dele. Tá? Você tem que ter as metas. É a parte mais importante. Você não vai colocar meta confortável. Cuidado com meta confortável. Não, minha meta é ler um livro por mês. Minha meta é... Eu vi a blogueira nadando, entrar na natação. Nossa... Foge de meta fácil, tá? Porque o que muda a sua vida não é coisa fácil. É coisa que, de fato, te desafia, mas são possíveis de serem feitas, tá? Se fosse assim, todo mundo tinha uma vida incrível e tá todo mundo super no automático. Aí a gente já sabe, né? As metas, elas vão sair delas algumas pequenas rotinas. Você não precisa encher o seu dia de rotina. Te dou um exemplo. Se a sua visão de vida, você tá 30 quilos mais magro. E aí, para as próximas 12 semanas, você vai colocar que você vai emagrecer 10 quilos. Nossa, olha que meta boa, cara. Alinhada com a sua visão, vai te aproximar disso, né? E são metas que, de fato, são significativas. Você pode fazer infinitas rotinas para você emagrecer. Você pode tomar muito mais água, você pode controlar o seu sono, você pode caminhar à tarde, você pode fazer um alongamento logo de manhã, você pode ir para academia, você pode comer certo, seguir uma dieta, várias coisas. O que mais vai trazer o resultado são 2. Treino e dieta. O seu plano tem que ser enxuto. Você tem que ficar bom, vem comigo. Você tem que ficar bom em poucas coisas. Não é você fazer tudo, é você fazer as poucas coisas que mais trazem resultado. Eu vi isso no livro Sem Esforço, né, que é do mesmo autor, o Greg McKeown, né, o mesmo autor do Essencialismo. Inclusive continuação, né? E ele fala, quando você começa a fazer as tarefas certas, essenciais, com menos esforço, você tende a ter um gráfico exponencial. Seus resultados começam a aumentar muito. E se essas tarefas forem residuais, ou seja, eu faço uma vez e ela continua me dando retorno, melhor ainda. Investimento, por exemplo, né? Se você tem uma meta, cara, eu quero economizar X mil dentro de 12 semanas. Meta limpa, alinhada com a sua visão, tá? E aí você coloca o dinheiro lá, ele começa a trabalhar. Você entra no outro dia lá no Nubank mesmo que seja, entende? Porque investimento não vai te deixar rico. O que te deixa rico é capacidade de aporte e tempo, tá? Você investir cada vez mais e ter tempo para os seus investimentos irem consumindo os juros compostos, né?
Eu vejo a pessoa tem R$ 300, aí ela compra 10 ações. A pessoa, tipo, ela é engenheira e ela acha que ela sabe quanto que vale as ações da Petrobras. Então, nesse nível, não tem reserva financeira. Foge disso. O Brasil é o país do rentismo. A gente não vai entrar nesse ponto, mas renda fixa. Coloca numa caixinha do Nubank, coloca no porquinho ali do Banco Inter, que seja. Começa a render 100% de CDI, que já é super acima da inflação, você saca fácil, liquidez diária, a melhor coisa que você faz. É residual, você faz uma vez, ela continua te dando resultado. Você entra amanhã, aumentou, sei lá, 30 centavos. Você entra depois, aumentou R$ 1. Vai acumulando. Você precisa ter poucas ações para o seu plano. E depois seguir o plano. Esse é o último passo nosso aqui. Segue o plano. Você sabe o que você precisa fazer, sabe para onde você quer ir, tem as poucas ações, segue o cronograma. É a melhor coisa que você pode fazer. Beleza? Indico demais, cara, não negligencia isso, não pula o próximo vídeo. Você já está nessa parte aqui, você já entendeu a mensagem. Não pula o próximo vídeo. Começa a aplicar agora, cara. Começa a aplicar, pega um caderno e começa a montar a sua visão. Juro pra vocês, eu tô rodando no Instagram, eu vejo que uma pessoa, um influenciador tá fazendo uma baita de uma viagem. Eu juro pra vocês, eu saio do Instagram, eu abro a minha visão e eu atualizo. Cara, eu quero me hospedar nesse hotel, eu quero fazer esse passeio, ir pra essa viagem e para esse restaurante. A minha lista vai crescendo o tempo inteiro, entende? E vou sempre mudando ela. E aí, isso faz você não procrastinar, porque você sabe pra onde você tá indo. Bom demais, meu povo. Então, no mais, era isso que eu queria entregar nesse vídeo. Como você tá no final aqui, que é só lenda, né? Eu vou deixar de recomendação esses 2 vídeos nesses cards, que eles casam muito bem nesse assunto. Mas não negligencie, aplica essa parada, conta comigo e bora pra cima.